Olá, meu nome é Cissa Mora e neste vídeo você vai aprender a esticar um bordado enrugado. O vídeo a seguir foi gravado no início de 2020. É um vídeo plus que faz parte do projeto Bordando com Cissa Mora, que oferece cursos virtuais durante a pandemia. O curso é pago, chamado Bordado Tridimensional, e circula pela internet para quem quiser se inscrever. Como muitas pessoas que me assistiram nas últimas 6 semanas pediram que eu continuasse a publicar aqui no meu canal mais vídeos, vou tentar cumprir isso dentro das possibilidades da minha agenda insana. O cunho deste vídeo é essencialmente informativo. É um compartilhamento de saberes feito com todo o meu carinho e por isso eu espero que vocês gostem. Oi, pessoal. Eu gravei esse vídeo para a gente falar sobre um tema que me incomoda muito, que é bordado enrugado. Por que isso me incomoda? Há um tempo atrás, há uns anos atrás, eu fiz um curso de restauração de têxteis. E então eu aprendi a fazer conservação de têxteis, a cuidar melhor daquilo que a gente produz agora, para que no futuro a gente possa deixar esse legado e ele continue aí depois de nós. Então, depois que eu fiz esse curso, é lógico, né? Conhecimento é transformador. E eu aprendi muita coisa. E aí, de lá para cá, eu venho adaptando algumas ideias. Então, eu, por exemplo, adaptei a forma de entrega de trabalho feita pelo correio, que o pessoal que trabalha comigo já sabe que eu gosto que entrega trabalho de uma certa forma. Isso eu trouxe desse curso de restauração de têxteis, restauração e conservação de têxteis. E então, o que eu estou trazendo hoje aqui não é uma técnica de restauro em absoluto, e eu quero deixar isso bem claro. O que eu estou trazendo aqui é uma adaptação daquilo que eu aprendi. Então, por que eu estou frisando isso? Porque depois que vocês aprenderem o que eu vou falar para vocês, alguns já sabem, mas depois que vocês entenderem o que é e começarem a usar, vocês não podem dizer que estão fazendo um restauro na peça de vocês. Não é um restauro, tá? O restauro é uma técnica que exige muito estudo, é uma técnica que existe o uso de materiais muito específicos e vocês vão ver no vídeo que eu vou trabalhar à luz do dia, eu vou trabalhar sem avental, sem luvas, com uma água é uma água mineral, mas não é uma água com o pH necessário para a gente poder trabalhar num estúdio de restauração de têxteis. Então, existe uma série de condições para que a gente faça a restauração e a conservação de uma peça, tá? Então, o que eu vou ensinar para vocês tá mais para conservação do que para restauração, tá? Então, por que eu trouxe isso? Porque, às vezes, algumas pessoas que não usam o bastidor e não sabem lidar com a tensão da linha no tecido, não é nem uma questão de saber,
É uma questão, às vezes você está pensando em outra coisa e não está ligado ali na técnica. E aí isso acaba escapando. Isso também acontece com bordadores profissionais, tá? Então não é uma questão de conhecimento de técnica, é uma questão de aplicação da técnica. Então, se você faz um bordado e o tecido fica abaulado em volta do bordado, isso significa que a linha, quando você puxou demais e repuxou o tecido. Então, conforme você vai bordando, aquilo vai repuxando tudo por inteiro, como eu vou mostrar para vocês no vídeo. Eu vou mostrar um camafeu de rococós feitos pela minha mãe e em volta o pano tá todo abauloado, tá? Isso é defeito? Na verdade, não é um defeito, mas também não é uma técnica executada de forma perfeita. Então, o que eu quero deixar claro aqui é que eu não vou discutir se conceitualmente é de um jeito e tecnicamente é de outro. O que eu estou fazendo aqui é oferecer uma forma para vocês, para quem se incomodar com isso, de consertar o trabalho de vocês quando ele fica abaulado. Tá? Então é isso que eu estou fazendo aqui. Não é restauro e não é conserto de coisa feia, não é nada disso. Eu só estou ensinando uma coisa que eu aprendi a fazer, estou passando para vocês e que deixa o trabalho esticadinho. E o que eu acho legal é que ele deixa tão esticadinho que parece que você passou. Só que se você passasse, o ferro não chegaria em partes tão pequenas. Então essa é uma técnica que eu gosto muito. Infelizmente eu peguei esse bordado da minha mãe que é só aquele meio, não tem um contorno ao redor daquele meio. Porque senão eu ia ensinar como faz para esticar o tecido do meio, deixar bem lisinho, não só o quadradinho do tecido todo, como também em volta. Aquelas pequenas porções que ficam tremidinhas no tecido porque a gente repuxou demais na linha. Mas é simples, é o mesmo processo. Vocês vão usar molhar o tecido, esticar o tecido e alfinetar o tecido molhado para que quando ele estiver seco, ele saia lisinho. É só isso. Resumindo tudo, é só isso. Então, o que vocês vão precisar? Eu uso uma placa de isopor grossa assim, aquela mais grossa que vocês encontrarem aí onde vocês estão, porque cada um está num lugar. Então, por que precisa ser grossa assim e não pode ser aquela fininha? Se você cortar fininha em várias, tudo bem, também dá. Ou se você tiver micro alfinetes, também dá. A gente normalmente usa aquela placa mais grossa porque a gente vai enfincar alfinetes ali. Então, quanto mais grossa, melhor para você não espetar a mesa que você está trabalhando e para que o alfinete não saia, que a mesa também pode empurrar para cima se for uma coisa muito fina, tá? Então, você procura uma placa de isopor. Por que isopor? Porque o alfinete entra nele. Ah, mas não pode ser de madeira? Não, não pode ser de madeira, tem que ser isopor. E vocês vão precisar também de uma folha de acetato, do mesmo tamanho que a placa de isopor. Eu tive que fazer esse vídeo com um bordado pequeno, porque eu tinha uma placa de acetato grande antes da pandemia, que eu acabei recortando para dar umas explicações para umas pessoas que me pediram explicações pelo telefone. Eu tive que gravar para mostrar para elas e eu fui usando o acetato.
Agora eu não tenho a folha inteira para restaurar um bordado inteiro maior para mostrar para vocês em detalhes. Mas isso que eu estou fazendo nesse bordado já dá para vocês terem uma ideia completa de como se trabalha com isso, porque é muito fácil, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar em cima de uma mesa, de uma base, a folha de isopor. Em cima dessa folha eu vou grampear a folha de acetato, que é para ela não se mover. Ela tem que estar limpa, tudo bonitinho ali. Aí o que você vai fazer? Depois de testar num pedaço de tecido igualzinho o do seu trabalho, com as mesmas linhas que você usou bordar, você vai fazer o teste para ver se aquilo não desbota. Então você vai pôr as linhas em cima do tecido e molhar tudo e esperar para ver se elas não desbotam. Se não desbotar, você vai e molha o trabalho todo sem problema nenhum. Tá, e aí o que você faz? Dá uma enxugadinha na toalha, com ele, põe ele na toalha, aperta um pouquinho, porque não pode sair tudo, tem que ficar molhado o trabalho. Aí vocês vão, com a mão, vocês vão esticar o trabalho em cima da placa de acetato. É sempre bom ter um spray de água para ir borrifando água no trabalho enquanto vocês estão esticando. Porque se vocês esticam com a mão, como tem que ser, e o pano seca, vocês acabam movendo a fibra do lugar dela. Então, quando ele está molhado, por mais que vocês estiquem, ele vai permanecer ali do jeito que ele veio. Isso é muito legal, né? Então, você pode esticar à vontade. É lógico que tudo que é exagero, né, gente? Mas vocês vão sentir ali. Então, vocês vão esticar o tecido molhado. Conforme vocês esticam, e sempre assim, do centro para fora. É igual quilting, tá? É do centro para fora. E conforme vocês vão esticando e tirando aquelas abauladinhas que tem, vocês vão alfinetando. Então, existe uma regra que é assim, é igual a aplicação à mão que as japonesas fazem. Quanto mais alfinete você usar, mais perfeito fica. Então, eu tenho aí um bordadinho, que eu vou mostrar para vocês, e aí eu pego os alfinetes e enfinco em cima do próprio bordado, porque dali eles ficam presos ali naquele meu alfinete. Dali para fora, eles vão, o tecido vai ter que entrar no lugar, entendeu? E então vocês vão administrando, porque às vezes vocês esticam e alfinetam. E aí você vai, contorna, e aí quando você vê ali, continua abaulado. Então você, depois que você já alfinetou tudo, você volta, dá mais uma esticadinha, levanta aquele que você já tem, estica, põe de novo. Então você vai administrando, você vai arrumando na medida em que você vai vendo aquilo evoluir na frente dos seus olhos. Depois que está tudo alfinetado, você vai deixar secar ao natural. Você não vai pegar o secador de cabelo e colocar nele. Tem um isopor embaixo. Isopor não lida bem com calor, né? Então tudo você tem que pensar. Então você deixa secar ao normal. Quando secar e você retirar os alfinetes, o pano vai ficar esticadinho. Porque todas as fibras foram secas no lugar que tinha que secar, não fica nem um amassadinho. Então você consegue tirar vinco, você consegue tirar aquela tensão que fica abaulada e o seu trabalho fica totalmente esticado sem você passar. Você não gasta energia, você não gasta nada disso e você não fere o trabalho, porque o ferro também, dependendo da temperatura, ele pode estragar o trabalho, pode amarelar o tecido. Tá? Então, o que acontece, que é uma coisa que eu não expliquei nesse vídeo.
o que acontece quando eu tenho um trabalho no centro bordado, em volta eu tenho tecido e depois eu tenho mais bordado e aquele tecido que fica entre os dois fica enrugado. É a mesma coisa. Vocês bordam, alfinetam todo o centro, estica bem e alfineta o contorno dele, tá? Depois que vocês alfinetarem o contorno e olharem tudo, se continuar abaulado, vocês continuam, molha, porque ele vai secando, tá? Conforme ele vai esticando bastante, evapora mais fácil a água e ele seca muito rápido, então vocês vão ter que ficar borrifando. Eu, particularmente, eu prefiro molhar o dedo na água e ir colocando aonde o tecido fica seco, não precisa molhar tudo. Às vezes não tem necessidade, então eu prefiro, eu coloco na água e coloco o dedinho ali e vou, tá? Mas por quê? Porque é uma peça contemporânea, não é antiga, eu posso dar esse tipo de tratamento, tá bom? Isso é bem importante que vocês saibam. Então eu vou esticando, quando tiver tudo esticadinho, o meio e ali o contorno do meio, então vocês reparem se o alfinete está bem ali também, e vocês deixam o alfinete ali onde tem o bordado, que tem o bordado, o tecido mais bordado, então deixem o alfinete ali. Aí vocês, do alfinete para a borda, vamos supor que seja um quadradinho assim, vocês vão esticando e aí vocês alfinetam a borda todinha, vai muito alfinete, tá? E isso demora, gente, porque às vezes você alfineta de um lado e o outro dá problema. Ele vai ficando, o tecido vai ficando, você precisa ir ajeitando, entendeu? Então é um processo que você tem que sentar, tem que fazer com tranquilidade. Às vezes o seu bordado é grande, isso exige dias de trabalho, tá? Ah, eu posso fazer o centro, deixar secar e fazer o resto? Eu nunca fiz essa experiência, eu só pensei nela. Então, vocês sabem que quando vocês estão experienciando alguma coisa, vocês podem tudo, né? Então, façam e depois vocês colocam o resultado aqui no grupo, eu vou aprendendo com vocês também. Mas, o que eu aprendi foi alfinetar a peça toda. Então, normalmente são horas de trabalho, mas aí depois que ela estica, assim, em 2 horinhas, 3 horinhas, ela seca, ela fica maravilhosa. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês o vídeo prático disso e é super simples, tá? Se vendo o vídeo vocês não entenderem, é só colocarem as dúvidas e a gente vai esclarecendo. Agora, procurem usar uma água fresca que vocês têm em casa. Quem puder, compre uma água que tenha um pH mais elevado, que seja de boa para uso, que normalmente é aquela mineral que você toma, né? Porque a água da torneira vem com cloro, né? E o cloro, a gente sabe que o cloro amarela o tecido, amarela as fibras, então ela não é muito indicada para fazer esse tipo de trabalho. Ah, Cissa, vai viver 20 anos depois que se dane. Você que sabe, tá? Eu, quando faço, eu faço direito. Então, aqui, quando eu estico os trabalhos para mim ou para quem me pede, eu estico com água mineral de pH 7, que, aliás, é a água que nós temos que tomar. Porque a gente também a gente toma água de muito péssima qualidade. Eu conheço gente que toma água e ainda assim está desidratado. Que às vezes ela gasta mais líquido no corpo para absorver aquela água do que a água que fica no corpo dela. Parece absurdo, mas acontece. E daqui para frente, com essa crise hídrica que está aí, que ninguém fala, o problema da água vai ficar ainda pior, né? Então, talvez um dia essa técnica nem seja mais possível fazer. Quando a água for tão rara, essa técnica vai ficar obsoleta. Mas façam enquanto dá, né? E façam se gostarem, tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês gostem. E eu não sei se eu falei, mas eu decidi gravar isso daqui por causa de uma dúvida que a Parisina levantou
sobre usar ou não bastidor. Então eu decidi trazer essa técnica para vocês, que não é uma técnica, né? É um jeito de fazer, mas para aquelas pessoas que conceitualmente não gostam do bastidor, uma coisa a mais para elas poderem ter um resultado bom no bordado delas, porque o bordado sem aquele problema de tensão no tecido, ele fica muito mais valorizado. Até para os olhos da gente, para o cérebro da gente ver, ele cai melhor, né? Então é meio por aí. Agora, não entrando no mérito da questão de que eu não sei se é esse o pensamento da Parisna, mas talvez não seja, não entrando no mérito da questão conceitual, da escolha, tá? Porque eu quero que o meu bordado seja exatamente desse jeito. Então, gente, é assim, é desse jeito, ponto final, porque é a escolha do artista, tá? O que eu estou apresentando para vocês não é obrigatório que vocês façam toda vez que o trabalho fica abaulado. Isso daqui é uma técnica para quem quer utilizar. E não é uma técnica que eu falei errado, é um jeitinho, tá bom? Então é isso. Um beijo e bom vídeo para vocês. Observem então como no contorno todinho desse bordado o tecido está completamente abaulado. Eu vou usar essa placa de acetato e vou trazer o bordado molhado já. Pronto, molhado. Agora, colocando o bordado sobre a placa, eu vou alisar com as duas mãos. Eu vou molhando a mão e alisando o tecido. Aí eu começo a alfinetar do centro para fora. E o ideal é você alfinetar aonde tem o bordado, porque aí não fica o furinho no tecido. Quando você tirar o alfinete, não fica aquele furadinho. Se bem que normalmente não fica mesmo. Você tem que usar um alfinete fininho. E quanto mais fino o tecido, mais fino é o alfinete. Eu já cheguei a comprar aquelas agulhas de fazer acupuntura, né? Para não furar demais o tecido. Então, vocês vão alfinetando todo o contorno do bordado. Estão vendo? E aí, ó, com as pontas dos dedos, vocês vão esticando o tecido. Esticando e alfinetando. E esse tecido ele tá quase seco já. Quando ele tá muito sequinho, quase sequinho, ele fica mais resistente para esticar. É só vocês irem molhando devagarzinho. Vocês percebem como vai saindo aquela ruga do tecido? Ó, e vocês não estão ferindo o tecido fazendo isso. Ele já vai dando uma esticadinha. Estão vendo em volta como ele já tá melhor que do outro lado? E vocês vão trabalhando só com as pontinhas dos dedos, mas vocês percebem que os alfinetes estão bem longe um do outro, tá vendo? Então esse é um trabalho que o alfinetinho tem que ficar muito próximo um do outro para garantir que esse tecido fique super bem esticadinho, tá bom? Eu fui buscar um pouquinho de água. E olha, é igual eu falei para vocês, eu vou molhando onde eu percebo que está seco. E vocês perceberam que foi super fácil?
Conforme o tecido tá molhadinho, ele vai muito facilmente, ele vai esticando, a fibra vai entrando no lugar. E eu vou esticando o tecido e alfinetando para ele já ir ficando no lugar. Por isso que é importante vocês fazerem o teste do tingimento antes para não ter problema com linha que desbota, tá bom? Vocês sempre têm que tomar esse cuidado, tanto a linha como o tecido de base. Nesse caso o tecido é bege, né? Então não há o que desbotar. Mas se essas linhas mais escuras desbotassem, já tava aí um horror, né? Ó, você deixa bem molhadinho e vai esticando. Olha agora quanto espaço que eu estico de uma vez só quando ele tá mais molhado, tá vendo? É muita facilidade quando ele tá bem molhadinho. É só ir esticando, puxando nos dois sentidos, ó. Tem o sentido vertical e o sentido horizontal do tecido. É só ir ajeitando. Ajeita daqui, puxa dali, e esse é o trabalho que vocês têm que dar, é o jeitinho que vocês têm que dar no bordado de vocês para não ficar com essa aparência de tensão mal feita. Daí para frente, você vai alisando até perceber que conseguiu colocar toda a trama no lugar. Daí para frente, é só deixar fora do sol e aguardar, tá bom? Olha, pessoal, agora eu já retirei todos os alfinetes e o tecido parece que está engomadinho, passadinho. Ele não ficou perfeito. Olhando assim de cima, a gente percebe que ainda ficou um pouquinho de problema de tensão dos lados dele, tá vendo? Só que aparece mais no vídeo do que aqui pessoalmente. É muito sutil isso e eu poderia fazer tudo isso de novo para deixar perfeito, repetir o mesmo processo. Só que do jeito que tá,
ele já está muito melhor do que ele estava antes e pode permanecer assim, porque ele parece um trabalho que foi bordado no bastidor. E vocês perceberam em volta? O paninho tá todo esticadinho. Foi uma pena eu não poder fazer esse bordado todo por causa dessa bendita placa de acetato que eu não tenho. Mas essa parte todinha daí, que estava bem amassada e o entorno da florzinha abauladinho, ficou perfeito.